Começando o episódio 305 da história de quase 10 anos do Wikimetal. A gente está prestes a completar uma década e nesse episódio a gente vai falar de discos lendários, 2 discos lendários que completaram aniversário. Um deles completou 3 décadas, né? O Painkiller do Judas Priest, um dos discos marcantes, um dos discos transformacionais. Eu chamo esse disco um dos discos que mudou um pouco o rumo que o metal tomou nos anos 90. Ele foi lançado dia 3 de setembro de 1990, ou seja, hoje, que estamos pondo no ar esse episódio, dia 3 de setembro de 2020, completa 30 anos de Painkiller, e começamos aí ouvindo o refrão maravilhoso de Aces High, porque o Powerslave, um dos discos da minha vida, ele completou um pouquinho mais, 36 anos, também foi lançado por coincidência hoje, dia 3 de setembro, só que de 1984. Bem-vindo, Nando Machado, esse é o nosso tema de hoje, Powerslave e Painkiller. Estamos bem acompanhados, hein? Nossa, 2 descassos, né? Lembro muito bem do lançamento desses 2 discos, né? Você vê como a gente já está também chegando numa idade mais avançada, a gente lembra com clareza quando esses discos foram lançados, né? Inclusive, a gente foi nas lojas correndo comprar e ficava esperando com ansiedade, né, esses discos. O Powerslave é um dos grandes discos do Iron Maiden, sem dúvida, produzido pelo finado, falecido recentemente Martin Birch, né, um gênio da produção, produziu os maiores discos do Iron Maiden, provavelmente do Killers ao Fear of the Dark. Powerslave, lançado em 1984, lembro muito bem que ele já veio com tudo, né? Eles já lançaram 2 singles de cara, Aces High e 2 Minutes to Midnight, as 2 músicas que abrem esse disco. E esse disco foi também acompanhado de uma turnê que ficou marcada, né, a World Slavery Tour, por o lançamento de um álbum ao vivo também, que é o Live After Death, que é um disco que ficou na história e muito importante pra gente. Mas o disco, ele é perfeito, né? Ele tem uma temática muito interessante, tem uma capa maravilhosa, ele tem todas as músicas do disco são excelentes, não tem nada assim mais ou menos nesse disco, né? Tem desde, né, Aces High, que é a música que o Iron Maiden toca nos shows até hoje, até Rime of the Ancient Mariner. A gente lembra que foi realmente, a gente viu um pouco com estranheza, uma música de 13 minutos, quase 14 minutos, né, no repertório do disco, mas realmente é uma música maravilhosa que mostra toda a influência um pouco do rock progressivo também do Iron Maiden, mas sem dúvida 2 discos que ficaram aí pra história e a gente ouve até hoje, não envelheceram, né, ou melhor, envelheceram, mas envelheceram muito bem. Sem dúvida, você tocou em muitos pontos aí que vamos destrinchar com mais calma em cima do disco do Iron Maiden, que são coisas importantes da gente falar para os nossos Wiki Brothers. De fato, teve muitas coisas legais. Você falou um pouquinho da World Slavery Tour, né? Uma turnê que marcou também época, né? Que criou esse modelo de grandes turnês, de gigantescas turnês. É claro que o próprio Iron Maiden já tinha feito a tour do The Number, um tamanho grande, a do Peace of Mind já foi um pouco até maior, mas a World Slavery Tour, ela realmente marcou, assim, a era das grandes turnês, com grandes palcos, com grandes visitas a muitos países. Ela durou 11 meses. Em 11 meses eles fizeram tipo 190 shows. É mais do que dia sim, dia não. E a gente tem que lembrar que aquela parafernália toda levada para 28 países. Não é assim, dia não no mesmo lugar, né? É no mundo inteiro. No Brasil. Não, e o mundo daquela época não era o mundo de hoje, né? A logística que existia naquela época não é a logística de hoje. A tecnologia, muito menos, né? Muito menos. E inclusive, o que você falou é muito, muito verdade, porque o mundo daquela época não é o mundo de hoje, não só no sentido tecnológico, até da aviação, da quantidade de voos e tudo mais, mas também no cenário político. Eles abriram essa turnê com um show na Polônia, que era, você sabe muito bem, atrás da cortina de ferro, dominada pelo sistema de governo comunista, muito influenciada pela União Soviética na época, e que uma das primeiras bandas, talvez a primeira banda do Ocidente a ir lá para tocar. Então tudo isso dentro de 11 meses, né? E culminando, né, com a gravação daquelas 4 noites no Long Beach Arena, na Califórnia, que gerou o disco maravilhoso, Live After Death, para mim um dos melhores discos ao vivo da história, embora o Steve Harris reclame que ele não consegue ouvir claramente o barulho do público. Ele queria que o público fosse mais alto. Steve, fez questão que isso aparecesse muito depois nos outros discos ao vivo, no A Real Live One, A Real Dead One, no próprio Rock in Rio de 2001. Todos esses discos do Iron Maiden, eles dão muita ênfase ao público, porque ele fica meio decepcionado no Live After Death por conta do barulho do público.
Mas esse é um dos temas, né? Outro tema que você comentou rapidamente, que é muito legal, é esse lance do Rime of the Ancient Mariner. Uma música, né, de 13 minutos e 45 segundos, né, como você disse, quase 14 minutos, que por mais de 30 anos foi a música mais longa da discografia do Iron Maiden. Isso foi só quebrado agora no último disco, o Empire of the Clouds, a composição do Bruce, mas por mais de 30 anos essa foi a música mais longa e uma música tocada nos shows. Em todos esses 190 shows da turnê do World Slavery Tour, eles colocaram essa música com aquela parte do meio, da narração, que fica só o baixo. Muito legal. Você falou algumas coisas bem importantes dessa turnê World Slavery Tour, que ficou para a história, né? Tem um documentário muito legal que é o Behind the Iron Curtain, né? Atrás da cortina de ferro, que ele veio como bônus no DVD, na última edição do DVD que saiu do Live After Death. É um DVD duplo e nesse segundo DVD, além de várias outras coisas legais, tem esse documentário. É um mini documentário de mais ou menos 50 minutos, se eu não me engano, que conta toda essa história da turnê, as dificuldades deles. É muito legal, muito legal. E sem contar que o World Slavery Tour trouxe o Iron Maiden para o Brasil pela primeira vez no Rock in Rio, né, naquele janeiro de 1985, a banda no auge, né? Um show lendário também que a gente lembra muito bem, passou na televisão, na Globo, e o Bruce Dickinson deu uma guitarrada na própria cara na hora quando ele estava tocando Revelations, e o cara da Globo falou: será que isso é um efeito especial? E o cara, deu sem querer, né? Saiu sangue, supercílio aberto, tudo. Será que isso faz parte do show do Iron Maiden? E a gente rindo, né? A gente já sabia que aquilo era um absurdo. Mas enfim, Powerslave realmente é um disco que é perfeito, né? Desde o som, ele foi... Acho que a banda estava no seu auge, sem dúvida. A turnê trouxe alguns problemas, né, para a banda. Acho que eles ficaram realmente exaustos com essa quantidade de shows enorme. O Bruce Dickinson até teve problemas e começou uma certa crise dentro da banda, né? Que até no disco seguinte, Somewhere in Time, ele não participa tão ativamente das composições. Mas pra gente como fã, realmente foi um presente. Bem, o Iron Maiden, acho que eles chegaram nessa formação, eles vinham já, né, numa levada de The Number, de Peace of Mind e Powerslave, mas realmente foi o disco que eles realmente estouraram no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos. Acho que a gente sabe tanto desse disco e dessa parte da história do Iron Maiden que você vai falando e eu vou falando assim, puta, eu tenho que complementar também essas coisas. Você falou da formação, né? Essa é a primeira vez, né? O primeiro disco do Iron Maiden que eles repetiram uma formação. É curioso, né? Que no primeiro disco do Iron Maiden tem o Dennis Stratton, que daí ele sai, né? No segundo disco, então já muda a formação. Do Killers pro The Number, muda o Paul Diano pro Bruce. Né? Do The Number pro Peace of Mind, muda o Clive Burr pro Nico, né? Então a primeira vez que eles, sabe, repetir o time, né? É o Powerslave, né? E aí você vê a qualidade que saiu disso aí. A outra coisa que eu ia comentar, enquanto você estava falando, você falou das músicas, é tudo perfeito, e realmente eu também acho, tem uma música lá que ela eu vejo gente criticando, que é Lost for Words, né, Bigorra, que é uma música instrumental e tal, eu acho muito legal como música instrumental, mas uma coisa que é curiosa, que eu não sei se todo mundo se atentou, essa é a última música instrumental da história do Iron Maiden. Era uma tradição, assim, né? Eles têm música instrumental no primeiro disco, tem no Killers, né? Gengis Khan. Depois eles abandonaram isso no The Number e no Peace of Mind, mas no Powerslave eles voltam com essa música instrumental e depois nunca mais. Eu gostaria de ver uma música do Iron Maiden instrumental nos dias de hoje. Acho que quem gostaria também era o Bruce Dickinson, inclusive que fosse incluída nos shows, né? Para ele poder descansar um pouco. We shall fight in the field and in the streets. We shall fight in the hills. A gente não falou da abertura do show, né, do Live After Death, da turnê do World Slavery Tour, que era um discurso do Winston Churchill. Inclusive assisti um filme esse fim de semana que você também já viu, está disponível no Netflix, que conta um pouco da história do início do governo do Churchill, toda essa questão da Segunda Guerra, tudo que chama Darkest Hour. É um filme brilhante com a atuação impecável do Gary Oldman fazendo o papel do Churchill, inclusive ganhou o Oscar. Eu recomendo muito, que tem uma relação, eu não vou fazer spoiler aqui, mas tem uma relação direta com a turnê World Slavery Tour, e é até emocionante quando a gente lembra, né, daquele discurso do Churchill que abre o Live After Death. E eles usam até hoje, né, quer dizer, voltaram a usar nesse último show, nessa última turnê, em Aces High tem um avião, colocaram aquele avião,
Qual é o nome do avião mesmo? É o Spitfire, né? Spitfire, e eles têm essa ligação muito forte, né, com a história. O Bruce Dickinson mesmo é um historiador, né? Então é muito legal toda essa questão das letras, toda essa temática que o Iron Maiden... Isso é o que torna uma banda completa, né? A banda não é só as composições geniais do Steve Harris, não é só as capas do Derek Riggs, que eram maravilhosas, que a gente ficava prestando atenção nos detalhes, não é só a produção impecável, né, do Martin Birch, não é só os arranjos, né, do Nick McBrain na bateria, as guitarras gêmeas do Dave Murray e Adrian Smith, o vocal, sem falar do vocal, né, do Bruce Dickinson, um dos maiores de todos os tempos, mas é o conjunto da obra, né, meu? Realmente esse disco é impecável. Impecável. E aí eu fiz uma pesquisinha no nosso site de quase 10 anos de conteúdo. O pessoal que acompanha a gente sabe que a gente faz enquetes, né, no Wikimetal, e fiquei pensando assim, será que teve enquetes no nosso passado que o Powerslave esteve ali, né? Eu achei 3 enquetes que o Powerslave esteve como ganhador, né? A gente perguntou qual que é a melhor capa da história do Iron Maiden. Ele ganhou com essa capa fantástica. É uma bela discussão, né? Porque a do Somewhere in Time, a do Seven Sun, a do The Number, são capas muito legais, mas ele ganhou como melhor capa, os nossos Wiki Brothers escolheram. A gente fez uma outra pergunta muito interessante, que era: qual a melhor trinca de álbuns? 3 álbuns seguidos que uma banda lançou. Por exemplo, Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets. E ganhou essa trinca que a gente acabou de falar, The Number, Peace of Mind e Powerslave. Ele ganhou como melhor trinca da história. E a outra pergunta que a gente fez é: qual a melhor música de abertura de um disco do Iron Maiden? Então a gente pegou todas as músicas que abrem discos do Iron Maiden, e a que ganhou foi Aces High. Essa era barbara também, Aces High do Powerslave. Agora, olha, essa trinca poderia ser quíntupla, porque depois veio Somewhere in Time e o Seven Sun, que são 2 discos também perfeitos pra mim. Séptupla, né? Porque devia pegar o Iron Maiden 1 e o Killers também. Puta, é verdade. Esses 2 também, os primeiros, são demais. 7 discos perfeitos. Mas aí, curiosamente, né, tem 2 pesquisas, a gente fez 2 vezes a seguinte pergunta: qual é o melhor disco do Iron Maiden? Uma vez em 2013 e uma vez em 2017. Em 2013, ganhou The Number of the Beast. E em 2017, ganhou Brave New World. Foi muito surpreendente. A escolha dos nossos Wiki Brothers. Mas é curioso que o Powerslave não ganhou. Mas ele sempre teve ali entre o segundo e o terceiro lugar. É um descasso. Maravilhoso. Eu acho que a gente já pode também passar para o próximo, que senão a gente vai ficar com muita coisa de Iron Maiden. E o outro disco merece também que a gente dedique um tempo precioso aqui, porque ele realmente é um divisor de águas. Com esse refrão esgoelante do Metal God Rob Halford, que a gente começa essa segunda parte aqui do episódio para falar do outro aniversariante, 3 de setembro de 1990. Hoje ele completa 3 décadas, 30 anos, o Painkiller. Que disco, né? O 12º disco do Judas. É o 12º disco do Judas e é o último disco do Judas com o Rob Halford, até ele voltar em 2005. É o primeiro disco do Judas com o Scott Travis na bateria, que realmente deu um ganho, né, pra banda. É incrível. É um disco muito marcante pra mim. Ele foi lançado em 1990, numa época que as bandas estavam ficando mais... abandonando um pouco o peso e ficando um pouco mais... sendo influenciadas muito pelo sucesso estrondoso, mundial, todo do Guns N' Roses, né? As bandas tirando um pouco o pé do acelerador, e o Judas Priest veio e meteu 180 km por hora na reta, 200 por hora na reta, e lançou essa pedrada, né? Painkiller, que a gente felizmente teve a oportunidade de ver também, passar pelo Brasil na segunda edição do Rock in Rio, naquele Maracanã. Foi um show impecável. O Judas Priest realmente estava numa fase incrível. Eu não sou muito de vocais muito agudos, eu não gosto daqueles vocais muito agudos, com exceção do Rob Halford, né? O Rob Halford, eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele já não tem mais nada para provar, não tem o que provar para ninguém. E é um disco que, só a abertura de bateria de Painkiller já mostra que os caras fizeram a escolha certa na hora de chamar o Scott Travis, né? A entrada do Scott Travis, né, ele substitui o Dave Holland, né, e é uma substituição perfeita, assim, do ponto de vista técnico, né, dentro da banda, e do ponto de vista pessoal também, porque eu acho que ele é uma pessoa muito, muito melhor, né. O Painkiller inaugura essa era do Judas
bem mais pesado, e por isso que eu disse também que é um disco transformacional. Ele dita muito esse lance dos anos 90, uma divisão, né? Tem as bandas que foram pro lado mais pop, puxadas pelo Guns N' Roses, pelo grunge, como você disse, tem as bandas lideradas aí pelo Judas, inspirando, por exemplo, Pantera e depois o movimento de nu metal e todos esses outros movimentos muito mais pesados. Uma formação muito boa nesse disco também, né, que é além do Halford e do Scott Travis que a gente falou, a gente tem os tradicionais, né, uma formação tradicional aí do Judas, com Ian Hill no baixo e os dois guitarristas, o KK Downing e o Glenn Tipton. Então, muito bacana. E o disco era para ter saído um pouquinho antes do que dia 3 de setembro de 90. Ele foi adiado porque o Judas estava enfrentando uma demanda judicial que ele estava sendo processado pela tentativa de 2 meninos que tentaram se suicidar e absurdamente a banda estava sendo processada como se ela tivesse influenciado isso. Eles foram absolvidos e depois que terminou essa demanda com a absolvição do Judas, aí eles lançaram o disco, né, o Painkiller. Tal qual o Powerslave, né? O setlist do disco, né? As músicas que tem, né? Porque a gente falou muito da música Painkiller, mas a gente veio ouvindo agora Hell Patrol, Leather Rebel, Metal Meltdown, Nightcrawler, A Touch of Evil. É uma música atrás da outra, melhor, assim, demais, assim, né? Tipo começo ao fim, um disco perfeito, né? Não, sensacional. Parece uma coletânea o disco, né? Ele também teve uma característica interessante, que ele foi produzido por um grande produtor, que é o Chris Tsangarides. Tsangarides, eu não sei como fala o sobrenome dele, é um sobrenome grego, mas é um cara também muito importante, já tinha trabalhado com Tigers of Pantang, com o Tim Lizzy, com várias bandas muito, muito grandes, inclusive produziu o Angra mais pra frente, né? Acho que o próprio Angra chamou o Chris Tsangarides por causa desse disco, né? Porque todo mundo sabe que acho que esse disco teve uma grande influência em todas essas bandas de heavy metal do Brasil também, né? E ele é tão importante que assim, o disco inteiro ele é composto, né, pelo trinca, né? Halford, Tipton e KK. Todas as músicas foram feitas pelos três, com exceção de A Touch of Evil, que é feita pelos três e também pelo produtor do disco. Ele também assina a composição de A Touch of Evil. Então, um cara realmente importante, pondo realmente o dedo dele na composição e na história desse disco. Ele deu um touch of evil na música, né? E quem deu um touch of evil, um toque nessa música também, foi o tecladista Don Irie, que ficou muito conhecido por ter tocado, na época era o tecladista do Ozzy, e que depois entrou tá há muitos anos já no Deep Purple, né? Isso aí, uma seleção do mundo, né, esses caras. Uma coisa curiosa que eu tava lembrando, pra ver como esse disco é importante. Sabe a pergunta tradicional do Wikimetal que a gente fez em todos os podcasts, né, onde tinha convidados, qual que é a música que faz você perder a cabeça, que quando começa a tocar, você começa a headbanguear? Então, a gente fez essa pergunta milhões de vezes, né? O Antônio Araújo, do Corsos, ele escolheu Leather Rebel, desse disco. O Dick, do Corsos, escolheu Hell Patrol, desse disco. O André Matos, nosso querido André Matos, surpreendentemente, né? Porque de todas as músicas que jamais imaginaria que ele escolheu uma música do Painkiller, ele escolheu A Touch of Evil, do Painkiller. Então, assim, é um disco que você vê até... A pessoa pode escolher qualquer música, de qualquer época, de qualquer banda, de qualquer disco. E 3 dos caras mais importantes aí do metal nacional escolheram músicas desse disco. Então é um fato. Acho que não tem um outro disco que teve 3 músicas escolhidas. Acho que muitos desses aí estavam lá naquele Rock in Rio no Maracanã. Eu lembro até de ter encontrado alguns deles e viram, né? Os caras realmente quebraram tudo naquele show. Foi, acho que, o melhor show que eu já vi na vida do Judas Priest. Muito legal. E eu convido os nossos Wiki Brothers a verem um post que a gente fez bem recentemente, acho que foi esse mês, que foram liberados os vocais isolados do Halford na música Painkiller. Tá só a voz dele. É um negócio impressionante, assombroso, sobrenatural, assim, tipo, o range que ele vai do grave pro agudo, assim, é um negócio muito legal. Vale a pena conferir, tá lá no nosso site do Wikimetal. Só escrever assim, vocal isolado Painkiller. Bom, Nando, hoje, 3 de setembro de 2020, acho que fizemos jus aos aniversariantes do dia, né? Powerslave, 36 anos completos hoje. Painkiller, 30 anos hoje. Muito, muito legal. Deixamos aqui a marca do Wikimetal do nosso podcast, reverenciando esses discos históricos.
Olha, muito legal, 36 anos de Powerslave, parece, né, que foi ontem, esse papo de velho, né, mas realmente parece, inacreditável o que eles fizeram depois disso, né, também. A banda continua até hoje fazendo história e o Judas também, sem dúvida, uma das grandes, uma das maiores bandas do metal, junto com o Iron Maiden, uma das 3 maiores bandas do metal, talvez a trinca aí com o Black Sabbath. São as 3 bandas mais importantes da história do metal, né? É isso para o nosso episódio 305? É isso. E a gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera vocês também no próximo episódio, no 306, daqui a 2 semanas. É isso? É isso. Valeu, galera! Wiki Metal! 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 Começa aí. Começando... Opa, vamos lá. Desculpa.